Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, filhos e filhas, hoje a liturgia nos coloca sempre contrapondo dois aspectos. Tanto na primeira leitura, na segunda leitura, quanto no Evangelho. Mas antes de falar propriamente, eu quero fazer eco ao nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso, e eu passei as orientações a todos, e o faremos nas celebrações todas do santuário, um pouco menos nessa, mais nas outras, um grande apelo pela cultura da paz, um grande apelo pela paz no mundo, nas nossas relações, paz entre as religiões, paz entre os povos. É bom lembrar o Papa insistindo nesse grande apelo da Ucrânia. Nós vivemos momentos tensos nesses últimos dias em Curitiba. Vivemos momentos tensos no Brasil. Então nossa grande prece para que a paz de nosso Senhor impere, lembrando algo que é fundamental: a grande dignidade, igual dignidade que temos diante de Deus, lembrando que nós somos a imagem, todos, e semelhança diante de Deus. Como diz os documentos da igreja, em seus várias e de forma repetitiva, mesma alma, mesma natureza, mesma origem e igual dignidade. Mas nosso Senhor disse: nisto sabereis que são meus discípulos, amai-vos uns aos outros. Esse grande apelo de paz é necessário. Feito isso que não podemos esquecer em comunhão com nosso arcebispo, vamos ao Evangelho, às leituras. A primeira leitura, ela é de Jeremias, e ele nos coloca uma frase que poderíamos nos questionar: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Estaria aqui Jeremias fazendo um apelo que desconfiemos de todo ser humano? Não.
Aqui Jeremias está dizendo: maldito o homem que confia e coloca a sua razão de viver, coloca a sua vida nas coisas humanas. Mas para melhor me explicar, eu vou primeiro fazer uma comparação. Toda comparação não é perfeita, me perdoe, mas talvez ajude. Imagine você ter um pouquinho de dinheiro, um pouco mais, um pouco menos, e nessa crise pensar em investir. Agora está um pouco de moda as pessoas querendo investir, acaba perdendo muita coisa se não sabe. Mas imagina você ter um dinheiro e querer aplicar. O que é que uma pessoa sensata faz? Ela primeiro ela busca saber: não é de alto risco? Isso que eu estou fazendo vai me dar dividendos? Me trará retorno? Não é assim que age uma pessoa com o dinheiro e com as suas aplicações, é ou não é? Seria no mínimo insensato e tolo fazer diferente. Você quer colocar os seus rendimentos em algo seguro, porque você não quer perder. Ora, se é assim, vamos entender: a vida vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer fortuna. Então a pergunta é: por que às vezes entregamos aquilo que é mais precioso para nós, a nossa vida, nossa alma, nossa consciência e nossa eternidade, em mãos erradas? Entregamos a nossa vida para pessoas, circunstâncias que vão fazer com que essa vida se perca. Essa é a comparação, e é isso que Jeremias vai questionar. Por isso ele começa dizendo, primeiro falando das pessoas insensatas, de pessoas que não valorizam o grande dom da vida. E quando eu falo vida, gente, é vida plena, a vida inteira, o agora e o depois, é a felicidade. E ele vai dizer: maldito o homem que entrega a sua vida, sua felicidade, sua família, sua alma, sua existência nas mãos de pessoas que destroem, em situações que te tornam uma pessoa seca, ressequida, infrutífera, e se afasta do Senhor. Mas ele vai dizer, contrapondo: bendito o homem que confia no Senhor e coloca a sua esperança, que confia, que entrega, que se aplica no caminho do Senhor. É como, aí ele usa um exemplo, uma grande árvore que está à beira do caminho, com as raízes no leito de um rio. Por quê? Virão tempos secos, virão tempos de estiagem, mas a árvore não seca. Assim eu e você, na linguagem de Jeremias, somos chamados a colocar e nos plantarmos no leito do rio que é Deus, a colocarmos as bases, as nossas raízes em Deus, porque exteriormente virão desafios, secura, sol causticante, ventos impetuosos, desertos, mas a raiz está em Deus. Então onde está enraizada a nossa vida? Onde estamos apostando a nossa vida? Por isso você vai entender o salmo que diz: feliz quem a Deus se confia. Temos dois caminhos, a escolha é nossa. E o salmo discorre exatamente sobre essa árvore
no leito do rio. O Evangelho é a mesma linha. E aqui Lucas nos apresenta as bem-aventuranças. Por favor, esqueçam por hora as bem-aventuranças contadas por Mateus, que são 8, que Jesus sobe no monte, que são mais espiritualizadas. Lucas não. Lucas, Jesus está no plano e fala para os discípulos. Por quê? Aqui Lucas diz que Jesus fala para os discípulos. Lembra, qual foi o evangelho de domingo passado? Pedro, João e Tiago, que largaram e seguiram Jesus. Então o evangelho de hoje é para quem está no segmento, para quem está apostando em Deus, para quem está se jogando em Deus, para quem está no caminho de Deus, para quem está nos passos de nosso Senhor. Jesus vira, ergue os olhos e fala: bem-aventurado vós pobres. Mas você vai dizer, mas Pedro, João e Tiago eram pobres? Não entendam como miseráveis, mas eram pobres, tinham para subsistência, tinham barco, tinha a pesca para viver. Mas é ali que Jesus está falando da pobreza? Não, está falando dos pobres que largaram a riqueza, que largaram a busca da riqueza pela riqueza. Por isso você vai perceber que existem as bem-aventuranças e na mesma proporção os ais. Por isso farei a comparação junta. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que se lançaram com confiança no caminho do Senhor. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes consolação. O que é? Esse caminho da pobreza, da entrega, de quem sabe que o dinheiro não é aquele que vai resolver os problemas, que vai ser a solução de tudo. Esse caminho onde você sabe que é pela justiça. Ai de vós ricos, e aqui é contrapondo. Não é que Jesus quer que todo mundo entre e se torne miseráveis, que se torne, que não tenham nada, mas é o perigo da riqueza que explora o trabalho do trabalhador, que explora os trabalhadores, que é injusto, que é desonesto, que junta riqueza a partir da trapaça, da desonestidade, compreende? Mas ai de vós pobres, que tem coragem de seguir esse caminho, mesmo com dificuldade, tendo as condições, tendo uma vida digna e oferecendo para a família, mas sem avareza, sem a riqueza, o dinheiro como um ídolo. Bem-aventurado vós discípulos, que agora tendes fome, porque serão saciados. Ai de vós que tendes fartura, porque passareis fome. Por que ai de vós que vivem na fartura? Porque geralmente alguém que não falta nada, muito pouco reflete sobre a fome. Alguém que se banqueteia, alguém que nunca passou por uma privação, pouca sensibilidade tem para a realidade do outro. Ai de vós que tendes fome. Bem-aventurados, vós que tendes fome, que entende a importância da partilha. É isso que o Senhor está dizendo, que entende a necessidade nesse caminho do Senhor de multiplicar os 5 pães e 2 peixes. Não tem outro caminho do discipulado. Você entende que o Senhor não está aqui dizendo que todo mundo venda e vamos viver todo mundo embaixo da ponte? Não é isso, mas é um processo de desapego, de entrega, de consciência. Ai de vós que tendes fome, e por isso, tendo fome, compreende a necessidade de partir os 5 pães e 2 peixes, de não acumular desnecessariamente.
que a fome do irmão é também nossa responsabilidade, que se preocupa, uma igreja que se preocupa com a caridade, senão não é igreja. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Meus irmãos, ai de vós que chorais. Aqui é claro que o Senhor está dizendo da inconformidade com as coisas erradas. Não é só chorar em lágrimas, mas é perceber que tem algo a ser feito, uma alma inquieta para construir relações melhores, uma alma disposta, uma pessoa empenhada, como eu disse, em construir a paz, que se lamenta pela injustiça, que se incomoda com a morte de um irmão, que se sente compadecido quando vê uma catástrofe. Nós estamos nos tornando pessoas muito insensíveis. Não sei se é pelo número de informações, a gente não consegue assimilar, não sei você, mas é um fato atrás do outro. Parece que a gente não tem tempo para digerir. A gente vê muita coisa, mas ao mesmo tempo, o perigo de nos tornarmos insensíveis, indiferentes. Como diz o Papa Francisco, gosto muito quando ele diz o perigo de sermos uma bolha de sabão, até com certo brilho por fora, mas vazia por dentro e frágil, que quando se fura, tem nada. Às vezes a gente vai se tornando isso, essa bolha de sabão lustrosa, bonita, atraente, mas vazia de tudo. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem. Claro que ninguém quer ser odiado, ninguém quer ser insultado, ninguém quer ser amaldiçoado, mas ter consciência que seguir Jesus Cristo é um caminho de contramão, é um caminho onde muita gente não entende, porque os valores de nosso Senhor Jesus Cristo são os valores que o mundo não prega, meus irmãos. Constantemente nós temos que nos perguntar sobre aquilo que nós assimilamos como verdade, aquilo que nós assimilamos como normal. Porque a mensagem do Evangelho, eu estou falando de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é uma pessoa, não é uma ideologia. Tenho batido nessa tecla. Eu não posso escolher algumas partes que eu gosto da vida de Jesus, é um todo. O problema é que nós somos bombardeados de todos os lados, e nós começamos a assimilar, e sem se dar conta, nós vamos pensando, bom, isso é normal, isso está certo, mas onde checar? Não sei se você às vezes se pergunta isso. Como que eu vou saber se isso é certo? Temos que voltar ao Cristo do Evangelho, a palavra de Deus, e aí perceber, não, por mais que eu tenha ouvido isso, por mais que as pessoas estão fazendo isso, não é o caminho do Senhor, e eu tenho que me reposicionar, sair como Jeremias daquele caminho, que ele usa uma palavra forte, aquele caminho errado, aquele que confia no mundo dos homens, para seguir o discipulado de Jesus. Não é tão simples hoje, porque os questionamentos são muito fortes, até é bíblico, o que é a verdade? Sempre a gente volta neste tema. Bem-aventurados quando vos perseguirem,
Está falando para Pedro, está falando para Tiago, está falando para João, para os discípulos. Lucas coloca nessa dimensão, está dizendo para nós. Mas ai de vós, quando todos vos aplaudirem e elogiarem. Cuidado. Ninguém joga pedra numa árvore que não tenha fruto. Se o nosso caminho está sendo um caminho muito fácil, um caminho muito tranquilo, não estou dizendo ninguém deseje provações, mas a gente nunca se questiona, nunca se avalia, nunca percebe que tem que se movimentar, não percebe que tem que mudar de atitudes e de posição, sinal que não está crescendo, sinal que não está no processo de maturidade. Compreende o que eu estou dizendo? Eu sei que parece muito teológico, mas não é, é prático. Porque no fundo, todo dia, um discípulo de Jesus devia se perguntar: e aqui? Como que Jesus agiria? Como que Jesus agora decidiria essa questão? Como Jesus agora agiria diante destas duas possibilidades que tenho? Nem sempre será a decisão mais fácil, mas é aquela que nos leva para o caminho da bênção e não da maldição. Bênção e maldição, bem-aventurança e ao mesmo tempo os ais de Jesus. Aí vem a segunda leitura. Em Corinto não havia dúvidas quanto à ressurreição de Jesus, não. Essa comunidade sempre soube que Jesus ressuscitou. O problema não era esse, o problema era se os homens ressuscitarão, se as mulheres ressuscitarão como Jesus. E aí vem Paulo para corrigir, e dizendo de que vale uma vida, voltando a Jeremias e ao Evangelho, de sacrifícios, de entrega, de confiança, se nós não ressuscitaremos com Cristo. De que vale levar uma vida honesta, reta, correta, justa, voltada para a caridade, voltada para o outro, tendo coragem de dizer não àquilo que não convém a um cristão. Se nós não fôssemos ressuscitar, seríamos no mínimo insanos. Então Paulo chega a dizer: se não for assim, deite e role na vida. Mas Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Essa mesma lógica, meus irmãos, nos faz pensar em todos os acontecimentos que estamos tendo. Eu digo em tudo, tudo que a gente avaliar. Você escuta uma notícia, você lê uma mensagem, comece a ser crítico com você mesmo. A gente questiona muito que a televisão não tem senso crítico. Ora, o senso crítico está dentro de nós. Um cristão tem que ter um senso crítico apurado. Mas quem forma o senso crítico? A palavra de Deus, o magistério da igreja, e pela fé nos leva a uma adesão. Por isso, termino dizendo: Jesus parou, olhou e disse: que bom que vocês me seguiram, que bom que vocês deixaram as redes, o barco, mas agora o caminho é este. Sejam bem-aventurados na pobreza, bem-aventurados em compreender a fome, bem-aventurados em chorar, não estando contente com o que o mundo faz sofrer. Sejam bem-aventurados se por acaso perseguidos forem. No fundo ele está dizendo: se olharem para mim,
É assim que vivo, assim que viverei. Que Deus nos ajude.